Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos revisão para o dia 2, do nosso cursinho, tá? Hoje a gente tratou aqui de um pouco de constitucional, um pouco de administrativo, um pouco de um monte de coisa, tá? E vamos lá para esse pouco de um monte de coisa. Tudo começou um tempo atrás, não foi no sol, foi aqui, em que eu comentei com vocês, né, sobre a desconcentração administrativa. Estava falando sobre o que é o direito administrativo. O direito administrativo nada mais é do que o direito do administrador, do Poder Executivo. Você analisa ali a desconcentração administrativa. Você verifica que o Poder Executivo, né, ele não dá conta de fazer tudo sozinho, então ele transfere a competência para os seus auxiliares. E esses auxiliares, eles podem ser ministros ou secretários. Tá? Os ministros, eles ficam aqui na reta da União, né? Os secretários nos estados e nos municípios, e também no Distrito Federal. Tá? Isso aqui é uma separação, né? Uma desconcentração, uma especialização interna dentro de uma pessoa da administração pública, né? A competência é transferida aqui para ministros, para diretores e para os subalternos. Tranquilo? Beleza? Tudo isso, pessoal, é fruto da teoria da imputação volitiva, teoria criada por Otto Gierke, que era um médico, né? Um médico advogado, e ele criou essa ideia de atribuir responsabilidade aos órgãos, mas lembrando que os órgãos não têm personalidade. Tanto é que se um órgão não, né? Se um órgão cometer um crime contra você, no caso um policial ou um médico, né? Você não vai entrar com uma ação contra ele, sim contra o ente federativo do qual este servidor público está vinculado. Nós temos uma questão, inclusive, sobre isso hoje, né? Uma questãozinha aqui, que ela tratava desse assunto, né, que um policial atropelou alguém, atirou em alguém, e aí a gente ia verificar, será que a gente pode entrar com ação contra quem, né? É contra o outro ente federativo ou é contra exatamente o ente federativo do qual esse servidor público está vinculado, né? Obviamente, né, que você entra com ação no ente federativo em que ele está vinculado. Bom, gente, eu mostrei a desconcentração administrativa. Nessa desconcentração administrativa aqui, eu tenho aqui os cargos, né, que estão dentro de um órgão, que um órgão é esse quadrado. Esses cargos são as cadeiras, né? Algumas cadeiras estão preenchidas, outras não, algumas cadeiras são vagas, tá? E aí tudo isso é aqui, órgãos independentes, autônomos, subalternos e superiores, tá? Todos esses aqui são os órgãos dentro da administração pública. Existe aqui um controle hierárquico, existe sim um respeito aqui, uma obediência hierárquica, diferente do que acontece na descentralização. A descentralização é uma especialização externa, né? A União, ela se especializa externamente. Essa descentralização não tem hierarquia. Existe apenas uma busca de um controle finalístico. E fruto disso, eu dei de exemplo, né, a lei de drogas, que ela tem aqui, de certa forma, uma parte em branco, não está estabelecido o que é realmente uma droga em si. Então, uma norma penal em branco. Essa norma penal em branco, ela tem que ser preenchida. E como é que ela é preenchida? Ela é preenchida se a administração pública se especializar para realmente saber o que é droga. Tá? Então, aí, às vezes, né, a União, ela pega e resolve criar, por meio de lei, uma autarquia de regime especial, por exemplo, né, vinculado aqui com a vigilância sanitária. E a vigilância sanitária, por sua vez, cria ali uma portaria e estabelece qual que é a substância realmente entorpecente. E aí você sabe, né, você preenche essa norma penal em branco. Um preenchimento de uma norma diferente, uma norma heterogênea. Então, por isso que é uma norma diferente, é hétero, né? Portaria é diferente de lei, por isso que é diferente, por isso que é hétero. Correto? E dentro dessa autarquia aqui, às vezes existem alguns conflitos que não são resolvidos aqui dentro. Pode ser que a lei que tenha criado esta autarquia estabeleça um recurso administrativo impróprio, ou seja, se os problemas não forem resolvidos internamente na autarquia, eles serão resolvidos pelo ministério que a supervisiona. Essa é a supervisão ministerial ou controle finalístico, controle de finalidade, né? É simplesmente o ministério analisar o caso e verificar se aquela autarquia que foi criada está alcançando realmente os objetivos pelos quais ela foi criada. Correto? Infelizmente no Brasil, né, uma coisa que dá errado é você coloca mais dinheiro nela, né? Ela faz um novo plano de reestruturação e esta autarquia que pode eventualmente dar errado, ela se transforma em uma agência executiva. Essa agência executiva, ela pode ter dispensa de licitação. E eu estava dizendo isso só para aproveitar o ensejo, porque eu mostrei aqui o que é a descentralização administrativa, né? Nós temos aqui, ó, toda descentralização, ela é pautada aqui na criação de autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresa pública. Cada ente federativo pode fazer isso. Cada ente federativo pode fazer isso. Cada um deles pode fazer. E como é que isso é feito? Isso é feito por meio de uma lei. A lei cria uma autarquia. Tá? Se a lei cria, você já não precisa registrar, porque o ato, né, o estatuto em si, já é a própria criação da autarquia. Diferente do que acontece nas sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas de direito privado, em que a lei autoriza a criação, correto? E aí, aproveitando o ensejo, quando eu tenho uma fundação pública de direito público, essa fundação pública é tudo igual a uma autarquia. Por isso que é possível que uma fundação pública, direito público, ou seja, Universidade Federal, Fundação Autárquica ou Autarquia Fundacional, tenham dispensa de licitação, assim como a agência executiva aqui, no caso, a autarquia. Tudo bem? Beleza?
Gente, eu aproveitei aqui e mostrei para vocês que a autarquia e a fundação pública, direito público, ela tem estatutários, diferente do que acontece nas empresas estatais aqui embaixo, que são seletistas. Seletista é um regime, né, que existe para estabelecer quais são as regras trabalhistas. Estatuto também, mas o estatuto é diferente, não é igual o seletista, né? Nós temos o estatuto, a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Esse estatuto estabelece as regras de pessoas que trabalham, né, na administração pública depois que passaram no concurso público. Beleza? Então, existe seletista que passou em concurso público? Sim, no caso das empresas estatais aqui embaixo. Certo? Bom, gente, nós vimos também a criação, né, na verdade, a formação de leis ordinárias, complementares e emendas constitucionais, baseado num quórum de aprovação. Quórum de maioria absoluta, quórum de maioria simples, maioria qualificada, né? Maioria qualificada, 2 turnos, 3 muitos votos, né? Sobe e desce aqui. Não tem sanção ao veto por parte do chefe do Poder Executivo nas emendas constitucionais, assim como nos decretos legislativos e nas resoluções. Tudo bem? E aí eu expliquei para vocês o que é a formação da lei, o processo de maioria absoluta e maioria simples. Só que antes de qualquer coisa tem que verificar se a maioria absoluta dos presentes, se a maioria absoluta dos membros está lá. Depois que você verifica, você verifica se vai votar lei ordinária ou lei complementar. Se for lei ordinária, basta você ver quantos estão presentes. Se estiverem presentes apenas 257, você precisa de 129 votos. Né? Aí as outras continhas aqui são fáceis de serem feitas. Agora, lei complementar sempre 257 votos. A continha aqui não é arredondar, né? É de certa forma, não é metade mais um, e sim arredondar para o próximo número inteiro. Correto? Bom, tranquilo, gente. Depois eu comentei e pedi para vocês fazerem também um post-it das leis complementares, né? O que é assunto reservado à lei complementar? Nós temos aqui a área de atuação da fundação pública, aposentadoria compulsória de 75% de idade, IGCIR, que é Imposto sobre Grande Fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social residual, né? E imposto residual. Assuntos, em regra, relacionados ao direito tributário são feitos por meio de lei complementar. Tá, o Estatuto da Magistratura também. Agora, é importante você saber que não pode ter medida provisória sobre assuntos reservados à lei complementar. Não pode ter medida provisória sobre assuntos reservados à lei complementar. Correto? Beleza? E depois eu comentei com vocês, né, expliquei o que é uma sessão legislativa e o que é uma legislatura. Muito importante no período de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso aqui é o período de uma sessão legislativa, né? Isso aqui é o período de uma sessão ordinária, né? Fora desse período, você tem a sessão extraordinária. Cada 4 sessões legislativas, eu tenho uma legislatura. Aproveitei e mostrei para vocês, né, que um projeto de lei que venha a ser rejeitado em uma sessão legislativa, ele só pode ser repreciado em outra sessão legislativa. Existe uma exceção. A exceção é quando a maioria absoluta dos membros entende que é possível, sim, reanalisar um projeto de lei que foi rejeitado num ano específico. Né, direito ambiental. Uma lei de direito ambiental foi rejeitada nesse ano de 2022. É possível que ela seja reapreciada nesse ano de 2022? Sim, desde que a maioria absoluta dos membros assim o deseje. Certo? Depois eu falei para vocês o que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele é um cara que cuida ali, ele é o chefe, né, da Câmara em si, o chefe do Senado. Esse cara ele pode ser presidente da Câmara? Pode. Do Senado? Pode. Mas por quanto tempo? Por apenas 2 anos em cada legislatura. Certo? É possível que ele seja presidente por 2 vezes consecutivas? Sim, desde que ele ganhe, né, as eleições e o povo vote nele. Se ele foi presidente nos últimos 2 anos do mandato e ele ganha as eleições de novo, depois ele pode ser de novo presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Nada impede que isso ocorra. Beleza? Bom, gente, depois que eu fiz esse comentário, eu tratei um pouco sobre o ato administrativo, falei sobre a competência, finalidade, forma, motivo e objeto, disse que a competência, a finalidade e a forma são atos vinculados, né, são requisitos vinculados, diferente do que acontece no motivo do objeto, que pode haver uma variação. Essa variação é fruto do mérito administrativo, né? Oportunidade de conveniência. Será que é correto fazer aquilo? É melhor eu multar o carro ou rebocar o carro? É melhor interditar o estabelecimento ou demolir o estabelecimento? E aí foi onde eu joguei essas frases aqui para a gente brincar a respeito delas, né? O Poder Judiciário jamais pode analisar o mérito do ato de um administrador? Correto, ele não pode analisar. Não pode analisar, a não ser que exista realmente uma ofensa à moral administrativa. Exemplo do que eu disse, né? O prefeito comprar uma Ferrari. Né? Agora, e o Poder Judiciário? Ele analisa o mérito de um ato? Sim, os seus próprios atos. Ele analisa o mérito dos seus próprios atos. E o controle de mérito, ele não existe em todos os atos administrativos. Por quê? Porque existem alguns atos vinculados. Você não escolhe se uma servidora com 74 anos de idade vai continuar trabalhando após os 75 anos de idade. Isso não vai acontecer. Depois eu entrei no controle difuso, mudei aqui um pouquinho. No controle difuso eu expliquei que a diferença entre ele e o desconcentrado é que no concentrado você pede para que uma lei específica seja declarada inconstitucional. No difuso você não pede isso, você pede qualquer coisa, menos a declaração da inconstitucionalidade de uma lei. Ter é ótimo, né? Tá? Aí, obviamente que a lei é declarada inconstitucional, mas o que você pediu?
progressão de regime. Eu dei exemplo aqui da lei de crimes hediondos que estabeleceu, né, que os crimes hediondos eles não poderiam ter progressão de regime. Isso é no passado, hoje não tem mais esse problema. E aí? Aí o cara que ele cometeu um crime de estupro na época, ele falou o seguinte, pô, estuprar alguém é feio, mas matar 20 crianças queimadas é pior. Então, tendo em vista que nós temos na Constituição estabelecendo o princípio da individualização da pena, tendo em vista que isso existe, o que eu quero? Pô, eu quero ter direito à progressão de regime. Ele pede progressão de regime, o juiz, no dispositivo, vai considerar ou não o que ele pediu e, para considerar ou não, tem que analisar a lei. Analisando a lei, ele pega e fala, nossa, realmente, né, essa lei não está de acordo com a Constituição. Então, ele declara incidentalmente, acidentalmente, essa questão prejudicial de mérito aqui é inconstitucional. Beleza? Isso vale apenas para as partes. O controle difuso, ele fica relacionado com as partes. Pode sim ter efeito erga omnes, mas depois a gente trata sobre esse assunto. E aí eu entrei na logística da cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário é um assunto que está reservado apenas ao pleno. A cláusula de reserva de plenário é um assunto que está reservado apenas ao pleno. Então a regra é, se um assunto cair no Tribunal de Justiça, esse assunto só pode ser resolvido em um controle de constitucionalidade se for feito pelo pleno. Existem exceções? Sim, exceção. Quando existe a criação de um órgão especial, aí o órgão especial pode, sim, tratar do assunto, mesmo não sendo por meio de maioria absoluta. Existe mais exceção? Sim. Quando o pleno já tratou várias vezes sobre o assunto e o órgão especial também. Se isso aconteceu, consequentemente, um órgão fracionário vai poder sim fazer o controle difuso de constitucionalidade. Gente, valeu. Agora realmente acabamos aqui a nossa aula de hoje. Isso aí, foco, força, fé, fada depois de um estudo. Se você gostou desse videozinho, não deixe de dar um likezinho ou também deixar aqueles soquinhos é ótimo, né? Soquinhos aqui debaixo do comentário para ajudar na interação do YouTube. Valeu, foco, força, fé, fada depois de estudo. Um beijo do mago e até o próximo vídeo. Tchau. Se você gostou dessa revisão e está se preparando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu gostaria de te informar que eu preparei um e-book com 10 dicas infalíveis para você conseguir sua aprovação na OAB de uma vez por todas. Essas dicas elas são focadas principalmente em você entender como organizar realmente o seu cronograma de estudos para conseguir sua aprovação. Isso é uma coisa específica para você, não é um cronograma genérico que você compra por aí. Então, se você quiser mesmo, clique na descrição do vídeo aqui para você fazer o download de maneira gratuita com relação ao cronograma em si, tá bom? Gratuita, não é gratuito não, beleza? Valeu? É isso aí, foco, força, fé, fala depois de muito estudo. Tchau!